Não basta ser capaz mesmo antes de encontrarmos a porta, já dava para ouvir e sentir as batidas, trombadas e gritos ecoando pelos corredores. Na nossa busca pela confiança em seu estado mais bruto, tínhamos chegado às entranhas do gigantesco complexo esportivo Verizon Center em Washington, D.C. Queríamos ver-la em ação, observá-la na quadra de basquete, onde, supunhamos, a confiança existiria sem ser afetada pela turbulência da vida cotidiana, sem se deixar perturbar pela guerra dos sexos, revelando-se em sua essência. Buscávamos aquele momento eureka, uma manifestação de confiança tão clara e convincente que abalaria nosso GPS psicológico feminino e clamaria, por aqui. Seu destino se parece com isto. Este é o caminho. Era o treino de abertura do time de basquete feminino Washington Mystics para a temporada de 2013, e a primeira coisa que notamos, assim que entramos na quadra transbordante de energia, foi o físico imponente das mulheres. Não era só porque elas tinham, em média, mais de 1,80 metros de altura e braços musculosos que nós duas não desenvolveríamos nem em sonho. Elas tinham um ar de autoridade, talvez o resultado de ter dominado um dos esportes profissionais mais agressivos e difíceis que as mulheres podem praticar. Encontrar a confiança pura, não adulterada, não é fácil. Tínhamos visto algo muito parecido em salas de conselho de administração, em gabinetes políticos e no chão de fábricas. Contudo, essa confiança em geral era fugaz ou deformada por ditames sociais. Às vezes, parecia uma farsa, uma fachada bem elaborada disfarçando uma profunda insegurança. Achávamos que o mundo dos esportes seria de alguma forma diferente. Não dá para fingir confiança no piso reluzente de uma quadra de basquete profissional. Para vencer ali, é preciso acreditar em si mesma. Não há espaço para dúvidas, ponderações nem hesitação. Como em todas as atividades atléticas profissionais, a excelência é medida, documentada e avaliada com precisão. Partindo do pressuposto de que as atletas já têm as ferramentas físicas básicas, o ingrediente fundamental para o sucesso nos esportes competitivos é a confiança. Legiões de psicólogos esportivos atestaram a importância da confiança para o sucesso nos esportes. Se não fosse o caso, se a falta de confiança não fosse um problema, os psicólogos esportivos nem existiriam, não é mesmo? Sabíamos, portanto, que a quadra de basquete feminino seria um excelente laboratório para nós. Além disso, é uma das poucas placas de Petri em que se podem observar mulheres adultas trabalhando juntas e praticamente isoladas dos homens, o que retira da equação um grande fator inibidor da confiança. Naquela manhã, a quadra transbordava de ação e intensidade. O time tentava se recuperar das duas piores temporadas nos 17 anos de história da WNBA, a Liga de Basquete Feminino Profissional dos Estados Unidos. Estávamos lá para observar duas jogadoras em particular. Monique Kerry, ou Momo, como suas colegas de equipe a chamam, nasceu em Washington, D.C., e já era um fenômeno do basquete no ensino médio e em sua universidade, a Duke. É uma estrela que empurra o time para a frente e a jogadora mais durona que já vimos. Seus ombros são incrivelmente largos, até para seu 1,80 metros de altura, e se curvam com decisão quando ela ataca a cesta vez após vez.
Já Crystal Lehorn, com quase 1,90 metro de altura, é pivô do time. Quando ela estava no ensino médio, seu pai, um homem muito religioso, precisou ser convencido a deixá-la jogar basquete aos domingos. Jogando profissionalmente, ela se transformou numa celebridade, o que lhe rendeu um lucrativo contrato de patrocínio com a Under Armour, uma proeminente empresa americana de vestuário e acessórios esportivos. Uma faixa branca prendia seus longos cabelos escuros enquanto ela deslizava em direção à cesta, arremessando a bola com a desenvoltura de um mestre zen. Tínhamos acabado de chegar para assistir à intensa sessão de treino do time e o que vimos foi um jogo impetuoso e estonteante. Estonteante, com passes feitos no momento exato, fintas habilidosas e cestas de 3 pontos. Um espetáculo fascinante de agilidade e força. Confiança é a pureza da ação produzida por uma mente livre de dúvidas. É assim que um dos especialistas que entrevistamos define o termo. E era isso o que víamos na quadra, pensávamos, triunfantes. Depois do treino, contudo, vimos algo diferente. Quando nos sentamos para conversar com Monique e Crystal, nossa imagem perfeita de confiança se turvou em meio a uma infinidade de dúvidas e contradições. Nem ali, na WNBA, elas conseguiam romper a barreira da falta de confiança. Sem a quadra como pano de fundo e sem o uniforme, Monique e Crystal pareciam um pouco menos intimidadoras. Agora elas eram apenas duas jovens atraentes e excepcionalmente altas que, visivelmente esgotadas, descansavam aliviadas nas poltronas macias da sala VIP. Monique, que usava uma camiseta e jaqueta jeans colada ao corpo, logo se pôs a falar animadamente sobre o tema da confiança. Tivemos a impressão de que esse assunto era recorrente. Às vezes, a gente meio que tem problemas de confiança, Monique disse, porque as coisas podem estar indo mal, ou porque você acha que não está jogando tão bem quanto consegue. Mas, para jogar neste nível, você precisa acreditar no que pode fazer e precisa acreditar na sua capacidade. Crystal concordou em silêncio, com o rosto parcialmente escondido por um boné dos Yankees. Ela entrou na conversa observando que muita coisa que mexe com a confiança das jogadoras parece não afetar os homens. Digamos que eu tenha tido um jogo ruim, ela disse. Eu vou pensar, ai, meu Deus, nós perdemos, e vou querer muito ajudar o time a vencer para os fãs. Os homens, quando têm um jogo ruim, só pensam, foi um jogo ruim. Eles dão de ombros e se recuperam mais rápido. Rápido da derrota. O que mais nos chamou a atenção na conversa com Crystal e Monique foi que todas as respostas vieram acompanhadas de uma comparação com os homens, mesmo sem que tivéssemos pedido para que detalhassem a diferença. E o Mystics nem competia diretamente com os homens. Nós nos identificamos tanto com as frustrações das jogadoras que poderíamos muito bem ter tido a mesma conversa com um grupo de mulheres da nossa área de atuação. Porque os homens em geral se acham tão capazes. Porque eles parecem simplesmente não ser afetados por erros e críticas. Na quadra, é meio difícil falar certas coisas ou jogar duro, Crystal contou, porque as mulheres saem magoadas. Nosso técnico assistente diz que os caras só xingam o outro e não pensam mais no assunto. Não, Monique comentou com um sorriso sarcástico.
Eu não tenho pena de ninguém na quadra. A Mo é diferente, ela é mais como um homem na quadra, Crystal disse rindo, para mostrar que concorda com a colega de time. Você pode dizer o que quiser para a Mo e ela nem dá bola. Ela pode até gritar com você. Faz um tempo que eu jogo com a Mo, então sei como ela é. Mas até a Monique revirou os olhos quando perguntamos se a fonte da confiança dela é mesmo tão profunda quanto a dos homens. Para os meninos, Monique disse, naquele tom um pouco perplexo e irritado que passamos a reconhecer, acho que eles devem ter uns 13 ou 15 jogadores no banco que não entram em quadra nem por um minuto, mas que têm o ego e a confiança quase tão grandes quanto os da estrela do time. Ela sorriu, balançou a cabeça em desaprovação e prosseguiu. Para a gente é outra história. Se você não entra em quadra, ou se não é considerada uma das melhores jogadoras do time, acho que isso mexe muito com a sua confiança. Ficamos imaginando o que o treinador do Mystics, que observamos durante o treino, achava disso tudo. Pelo menos 15 centímetros mais baixo e com o dobro da idade da maioria das jogadoras, Mike Thibault, usando uma camiseta polo azul marinho, era um dos poucos homens na quadra. Lendário treinador da WNBA que proporcionou anos de vitórias para o time rival Connecticut Sun, ele tinha acabado de chegar a Washington com a missão de ajudar a mudar a sorte do Mystics. Tendo treinado tanto homens quanto mulheres, ele estava numa das melhores posições para falar sobre o tema da confiança em atletas. Quando foi olheiro da NBA, a Liga Americana de Basquete profissional masculino, Thibault ajudou a recrutar Michael Jordan. Ele se tornou técnico assistente do Los Angeles Lakers e passou os últimos 10 anos treinando mulheres. A propensão de remoer fracassos e erros e uma incapacidade de se fechar para o mundo externo são, na opinião dele, os maiores impedimentos psicológicos de suas jogadoras e afetam diretamente o desempenho e a confiança das atletas em quadra. É preciso fazer uma distinção entre se forçar a melhorar e se criticar demais, ele disse. Os melhores jogadores homens que treinei, como Jordan ou atletas do calibre dele, não se dão mole. Eles se forçam a melhorar. Mas também têm a capacidade de se recuperar mais rápido. Eles não passam muito tempo remoendo as derrotas. E as mulheres passam. É muito difícil para mim, porque às vezes eu me apego às coisas mais do que deveria, Mo concordou. Eu posso me bater por dentro por errar um arremesso, mesmo sabendo que me esforcei para isso. Ainda preciso me forçar a pensar, tudo bem, deixe a jogada para trás, vamos partir para a próxima. Mesmo aos 30 anos de idade e depois de 8 temporadas na WNBA, ainda preciso trabalhar nisso. Acho que as mulheres ainda querem agradar os outros, Crystal disse com um suspiro. Acho que foi o que me aconteceu no ano passado, na quadra. Esse é o meu problema. Às vezes eu só quero agradar os outros. Modelo de ombros. Se você tiver uma atitude masculina e a arrogância e confiança que eles têm, você vai jogar melhor. Sinceramente, aquilo estava longe do que esperávamos ou queríamos ouvir. Quanta dificuldade! Até no nosso habitat imaginário perfeito de estrelas do basquete feminino, a essência da confiança continuava se escondendo de nós, ou pelo menos continuava sendo massacrada pelas mesmas forças de sempre.
Monique e Crystal pareciam tão, absolutamente confiantes na quadra. Com apenas meia hora de conversa, contudo, encontramos a tendência a pensar demais, a necessidade de agradar os outros e uma incapacidade de deixar as derrotas para trás, três características que, como já tínhamos constatado, estão na lista negra da confiança. Se a confiança pura não está no mundo dos esportes profissionais, onde encontrá-la? Decidimos explorar um domínio no qual as mulheres costumam sair muito de sua zona de conforto, competindo diretamente com os homens. Michaela Bilotto tinha acabado de se formar com honras na Academia Naval dos Estados Unidos em Annapolis, estado de Maryland, e fora escolhida, com mais 13 alunos de sua classe, para participar da prestigiosa equipe de desativação e neutralização de artefatos explosivos, EOD. A EOD é responsável por desativar armas químicas, biológicas e nucleares em zonas de conflito, e seus integrantes não raro trabalham com a equipe de operações especiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Só os melhores são escolhidos. Quando parabenizamos Michaela por seu novo cargo, ela imediatamente neutralizou nosso elogio, justificando que a sorte ajudou. Observamos que, sem querer, ela tinha acabado de recusar um merecido reconhecimento de sua conquista. Ela deu um sorriso meio sem graça. Eu com certeza levei muito mais tempo que os outros para admitir que estava à altura do cargo, Michaela confessou. Só que, olhando de fora, eu até consigo pensar, você fez todo o trabalho e mereceu seu lugar ao sol. Ela fez uma pausa. Estávamos no porão da casa dos pais dela, lotado de equipamentos esportivos, troféus e diplomas acadêmicos, lembranças de 5 filhas muito decididas. Nada ali sugeriria uma infância não propícia à confiança. Eu só duvidava disso, ela disse, balançando a cabeça. Eu me perguntava, como foi que isso aconteceu? Que sorte eu tive! Sorte? O que poderia estar mais longe da sorte do que transpor todos os obstáculos físicos, mentais e intelectuais claramente definidos e objetivamente mensurados pelos militares para pessoas como Michaela Bilotto? Como ela não conseguia ver que todas as suas conquistas resultavam de muito mais que um simples golpe de sorte? Claro, nós sabemos exatamente como ela se sente. Nós duas também dominamos a arte de atribuir nossos sucessos aos caprichos do destino. Para você ter uma ideia, Cat ainda não se livrou da ideia de que seu sucesso nos Estados Unidos se deve a seu sotaque britânico, o qual, ela suspeita, deve lhe dar alguns pontos extras de QI a cada vez que ela abre a boca. Claire passou anos respondendo que só teve sorte e estava no lugar certo, na hora certa, quando as pessoas perguntavam como ela, aos 20 e poucos anos, conseguira se tornar a correspondente da CNN responsável por cobrir o colapso do comunismo em Moscou. Passei anos acreditando que tinha sido tudo sorte. Mesmo ao escrever estas palavras, preciso lutar contra esse impulso. O que só percebi pouco tempo atrás é que, ao me recusar a aceitar os méritos pelas minhas conquistas, eu deixava de nutrir a confiança da qual eu precisava para dar os próximos passos na minha carreira, ela admite. Eu estava literalmente tremendo quando chegou a hora de voltar para Washington e cobrir a Casa Branca. Na época, pensei com meus botões, nunca vou aprender a cobrir política.
Não sei nada de política. Preocupada e insegura, achando que não daria conta da responsabilidade, ela deveria ter pensado em tudo o que já tinha conquistado. Isso, sim, seria psicologicamente um incentivo. Quanto mais procurávamos bolsões de confiança, mais evidências de sua escassez íamos encontrando. A falta de confiança é um verdadeiro abismo que se estende por diferentes profissões, níveis de renda e gerações, revelando-se em muitas formas e em lugares onde menos se espera. Numa conferência moderada por nós no Departamento de Estado norte-americano, Hillary Clinton, ex-secretária de Estado, falou abertamente sobre o medo que teve quando decidiu concorrer ao Senado em 2000, mesmo depois de 8 anos como primeira-dama, décadas como a companheira de um político e uma carreira de sucesso na advocacia. É difícil fracassar em público. Percebi que eu morria de medo de perder, ela nos contou. Aquela afirmação nos pegou de surpresa. Eu finalmente fui incentivada, disse ela, por uma treinadora de basquete feminino do ensino médio, que me disse: é verdade que você pode perder. Mas e daí? Tenha a coragem de competir, Senhora Clinton. Tenha a coragem de competir. Elaine Chao teve essa coragem. Ela foi a primeira secretária de gabinete sino-americana dos Estados Unidos. Passou 8 anos no cargo de secretária do Trabalho no governo George W. Bush, e nenhum outro membro do gabinete ficou com o presidente por toda a sua administração. Ninguém diria, com base em sua história e experiência, que ela seria capaz de atingir esse patamar. Elaine Chao nasceu em Taiwan e foi levada aos Estados Unidos num navio de carga aos 8 anos, depois que seu pai finalmente conseguiu guardar dinheiro suficiente para pagar a passagem. Sua ascensão mais parece um conto clássico de trabalho duro. Riscos corridos e confiança ferrenha. No entanto, quando perguntamos a Elaine se ela chegou a duvidar de sua capacidade no tempo que passou no gabinete do presidente, ela foi deliciosamente sincera e até engraçada. O tempo todo, foi sua resposta. Vocês estão de brincadeira. Eu sou descendente de asiáticos. Eu morria de medo de um dia abrir o jornal e ver manchetes gigantes dizendo coisas como: Elaine Chao falha e joga nome da família na lama. Nossa esperança era que a geração mais jovem tivesse histórias bem diferentes para contar. As histórias dessa nova geração, contudo, são assustadoramente similares. É difícil imaginar um representante da geração Y que seja mais bem-sucedido que Clara Xi, por exemplo. A empresária de 31 anos do setor da tecnologia fundou a próspera empresa de mídia social Hearsay Social em 2010. Ela entrou no conselho de administração da Starbucks com apenas 29 anos. É uma das poucas mulheres CEOs no universo ainda tecnomachista do Vale do Silício. Embora ela não tenha permitido que a falta de confiança a impedisse de acumular uma série de conquistas impressionantes, até ela admite que teve seus tropeços. Na Stanford, foi muito difícil me formar em ciência da computação. Precisei suar a camisa, principalmente nos cursos mais avançados, Clara nos contou. Mas na minha cabeça eu estava convencida de que os outros tinham facilidade com os cursos. Às vezes eu me sentia uma fraude.
Clara chegou a pensar em largar o curso e se formar em alguma coisa mais fácil. No dia da formatura, ficou pasma quando anunciaram que ela se formara em primeiro lugar da turma. Percebi que sempre mereci estar naquele curso e que alguns dos nerds que ficavam se vangloriando não eram necessariamente melhores. Tia Kadari, uma advogada de Washington, D.C., aparenta ser uma mulher calma, otimista e sempre no controle. Ela nos contou que recentemente firmou uma parceria com um colega para prestar serviços de consultoria externa, algo que sempre quisera tentar. Quem diria, eles fecharam um contrato imediatamente. Mas na hora comecei a pensar em tudo que eu não sabia fazer, aquelas partes do trabalho de que eu achava que não daria conta, ela nos contou. Quase recusou o contrato, mas conseguiu vencer suas dúvidas. Felizmente, nossa conversa com ela foi acompanhada de drinks que no mínimo nos ajudaram a dar umas boas risadas, depois de suspirarmos, nos identificando com a situação. Que grande perda de tempo e energia essas crises de confiança que todas nós temos. Por que caímos nessa? Confiança servida com creme brulee e uma mulher de 1,80 metros de altura e cabelos grisalhos se aproximou de nós num restaurante de Washington, D.C., usando um refinado vestido escuro de tweed, irradiando autoconfiança com um toque de distinção. Enquanto cruzava o restaurante chique, os olhares se voltavam para ela à medida que os comensais reconheciam uma das mulheres mais poderosas do mundo. Christine Lagarde lidera o Fundo Monetário Internacional, a organização de 188 países cuja missão é estabilizar os sistemas financeiros do mundo, fazer empréstimos para os países selecionados e forçar reformas nos países necessitados. Nem precisamos dizer que ela é uma mulher ocupadíssima. Desde as origens deste projeto, tínhamos em mente que Lagarde seria uma das melhores guias possíveis para nos conduzir pelo labirinto da confiança. Ela ocupa uma posição de enorme poder no clube de titãs das finanças globais, praticamente exclusivo para homens, e usa sua formidável influência para pressionar empresas e chefes de Estado a incluir mulheres no topo não por ser politicamente correto, mas porque, ela acredita, isso é bom para a saúde da economia mundial. Ela lança mão dos mesmos argumentos que utilizamos em Womenomics, a diversidade ajuda a melhorar os resultados financeiros. Bem a propósito, uma das possíveis razões que a levaram a seu atual cargo, enquanto ajudava a evitar o colapso financeiro global na posição de ministra das Finanças da França, foi a descoberta de que seu predecessor no FMI, Dominique Strauss-Kahn, futuro candidato à presidência da França, tinha o hábito de trair sua glamourosa e bem-sucedida esposa. Para alguns, um currículo como esse melhoraria ainda mais suas qualificações para ser o presidente da França. No entanto, além de sua fama de mulherengo, ele também é acusado de abusar sexualmente de uma camareira de hotel e de uma jornalista. O caso envolvendo a camareira acabou sendo arquivado, mas o escândalo rendeu matérias de primeira página nos Estados Unidos e acabou virando notícia no outro lado do Atlântico. Acontece que até a França tem seus limites no que diz respeito ao sexo. Lagarde foi considerada a melhor pessoa para colocar a situação nos eixos.
Suas armas inteligência, franqueza e um estilo racional e conciliador a ajudaram a apaziguar os ânimos durante a crise econômica internacional movida à testosterona e a domar a politicagem interna no FMI. Quando conhecemos Lagarde pessoalmente, nos surpreendemos. Surpreendemos com seu porte majestoso e com a cabeleira branca e elegante emoldurando seu rosto com feminilidade, mas sem ostentação. Seu único ornamento era um lenço de seda com uma estampa sutil, envolvendo seu pescoço com um requinte que nunca tínhamos visto e sem dúvida jamais seríamos capazes de dominar. Um estilo irritantemente francês. Ela se apresentou com um olhar penetrante e cordial, e sorriu. Ela falou, de um jeito encantador e franco, de seus 2 filhos crescidos, sua preferência por percorrer Washington de bicicleta, e não de carro, e de seu relacionamento à distância com o namorado francês. Criada e educada na França, depois do ensino médio ela passou um ano estagiando no Congresso dos Estados Unidos. Depois de se formar em Direito em Paris, decidiu voltar aos Estados Unidos quando seu chefe, em um escritório de advocacia francês, lhe disse que, por ser mulher, ela jamais chegaria à sócia da empresa. Em 15 anos, ela não apenas se tornou sócia da Baker & McKenzie, um proeminente escritório de advocacia internacional sediado em Chicago, como também foi a primeira presidente mulher de seu conselho de administração. Saboreando uma truta grelhada acompanhada de espinafre refogado, ela falou de várias crises de confiança que teve ao avançar pela carreira. Eu ficava nervosa quando tinha alguma apresentação ou discurso para fazer e em alguns momentos precisei reunir toda a coragem que tinha para conseguir levantar a mão ou defender uma opinião em vez de ficar quieta no meu canto. Além disso, até essa mulher, que participa de reuniões com alguns dos homens mais poderosos do mundo e lhes pede para mudar de estilo e conduzir a economia do país de outro modo, se preocupa com a possibilidade de ser pega desprevenida. Às vezes eu preciso mergulhar fundo dentro de mim mesma e reunir a minha força, confiança, formação, história, experiência e todo o resto para defender alguma ideia. Durante a refeição, Lagarde nos contou que, para compensar, ela se prepara diligentemente para tudo. E com quem ela se abre sobre suas dificuldades. Uma das poucas mulheres de seu calibre, a chanceler alemã Angela Merkel e eu já conversamos a respeito, ela confidenciou. Descobrimos que nós duas temos o mesmo hábito. Quando trabalhamos em alguma questão específica, estudamos tudo de dentro para fora, de fora para dentro, de trás para frente, de um lado para o outro, genética e geograficamente. Queremos nos inteirar completamente, queremos entender tudo e não queremos nos deixar enganar por ninguém. Deixamos de lado o creme brulee que saboreávamos e fizemos uma pausa, imaginando 2 das mulheres mais poderosas do mundo conferenciando em segredo sobre a necessidade que sentem de se preparar demais. Em seguida, Lagarde confessou algo que a maioria dos homens jamais admitiria: de alguma forma presumimos que não temos a qualificação necessária para entender a coisa toda. É claro que parte do problema da confiança, ela concluiu, dando de ombros, é querer nos preparar e ensaiar demais, querer fazer de tudo para entender as coisas e não cometer nenhum erro. E é um problema? Perguntamos. Bem, ela gracejou, a gente gasta muito tempo com isso.
O perfeccionismo estava muito presente na nossa lista cada vez mais extensa de assassinos da confiança, e nosso modelo exemplar nos impressionou com sua autoconfiança ao mesmo tempo que também conseguiu demonstrar a profundidade do problema. Como a desgraça nunca vem sozinha, nos vimos perversamente reconfortadas ao perceber que não éramos as únicas. Se guerreiras do atletismo, militares ambiciosas e financistas internacionais são suscetíveis à insegurança, não admira que nós, meras mortais, tenhamos nossos problemas. No geral, contudo, apesar de suas vulnerabilidades, Lagarde dava a impressão de ser confiante de uma maneira que gostaríamos de ser, e passamos meses refletindo sobre essa contradição. Naquela noite do jantar, ela tinha acabado de voltar do encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e riu ao se lembrar de um painel sobre o progresso econômico das mulheres do qual participou com outras mulheres célebres, inclusive sua amiga Sheryl Sandberg. Então, lá estávamos nós, com apenas um homem sentado bem no meio das mulheres, para representar o sexo masculino, coitado. Ele ficou lá, tentando se impor. A gente tentava ouvir a moderadora ou fazer um sinal para ela quando queria entrar na conversa e ele não estava nem aí. Ele ignorava a moderadora e falava quando bem entendia. Naquele contexto, ele passou a impressão de ter sido grosseiro. O incidente a fez lembrar que as mulheres não precisam necessariamente competir usando as regras de um manual masculino. Considerando que é mais interessante ser mulher do que homem, porque precisamos reprimir isso em vez de sermos nós mesmas, com força e dignidade. Eu sempre digo que não deveríamos tentar imitar os meninos em tudo. Era uma ideia interessante, mas demoramos um tempo para entender exatamente o que ela queria dizer com aquilo. Valendo 20% menos, a falta de confiança das mulheres é mais que uma mera coletânea de histórias de efeito ou de cenários dolorosamente conhecidos. O fenômeno tem sido cada vez mais documentado e quantificado. Em 2011, o Instituto de Liderança e Gestão do Reino Unido conduziu um estudo para saber das mulheres britânicas, em uma série de perguntas, até que ponto elas se sentem confiantes no trabalho. A conclusão foi, não muito. Metade das mulheres relatou se sentir insegura em relação ao desempenho profissional e à carreira, enquanto menos de um terço dos entrevistados do sexo masculino relatou sentir insegurança. Linda Babcock, professora de economia da Universidade Carnegie Mellon e autora de Women Don't Ask, expôs uma falta de confiança similar entre as mulheres americanas, com consequências concretas. Ela descobriu, em levantamentos conduzidos com estudantes de administração, que os homens iniciam 4 vezes mais negociações salariais que as mulheres e que, quando as mulheres negociam, elas pedem 30% menos que os homens. 4. Na Faculdade de Administração de Manchester, na Inglaterra, a professora Marilyn Davidson diz que o problema é resultado de uma mistura de falta de confiança e baixas expectativas. 5 Todos os anos, ela pergunta aos alunos quanto eles esperam ganhar, e quanto eles merecem ganhar, 5 anos depois de se formarem. Já faz uns 7 anos que faço isso, ela disse, e sempre noto enormes diferenças entre homens e mulheres. Os homens esperam ganhar muito mais que as mulheres, e, analisando quanto os alunos acham que merecem ganhar, as diferenças são enormes. Em média, segundo ela,
os homens acham que merecem $80.000 por ano e as mulheres, $64.000. Uma diferença de $16.000. Por sermos jornalistas, sempre gostamos de encontrar dados precisos como esses, mas mesmo assim o número é desanimador. Pense um pouco nisso. O que as constatações de Davidson de fato dizem é que, na prática, as mulheres acreditam valer 20% menos do que os homens acreditam que valem. Um estudo mais minucioso conduzido por David Dunning, psicólogo da Universidade Cornell, e Joyce Erlinger, psicóloga da Universidade de Washington, se concentrou na desconcertante questão da confiança relacionada à competência nas mulheres. Na época, Dunning e Justin Kruger, um colega da Cornell, estavam prestes a concluir seu trabalho seminal sobre um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger, a tendência que algumas pessoas têm de superestimar consideravelmente sua capacidade. Quanto menos competentes são essas pessoas, mais elas superestimam sua capacidade. 6. Pense um pouco. É estranho, mas faz sentido. Dunning e Erlinger preferiram se concentrar especificamente nas mulheres e no impacto sobre a confiança gerado por suas noções preconcebidas relativas à capacidade feminina. 7. Os pesquisadores pediram a estudantes universitários homens e mulheres que fizessem um teste de raciocínio científico. Antes do teste, os estudantes tinham de atribuir uma nota às suas habilidades científicas. Queríamos ver se a percepção geral de "eu sou bom em ciência" afeta a percepção de outro atributo que deveria ser distinto. Será que eu acertei essa pergunta? Erlinger explicou. As mulheres atribuíram a si mesmas notas mais baixas que os homens em habilidades científicas. Em uma escala de 1 a 10, as mulheres deram a si mesmas uma nota média de 6,5, enquanto os homens atribuíram-se em média 7,6. Quando chegou a hora de avaliar quantas perguntas acertaram, as mulheres acharam que acertaram em média 5,8 de 10 perguntas e os homens, 7,1. E qual foi o desempenho real dos participantes do estudo? A média foi praticamente a mesma, as mulheres acertaram 7,5 de 10 perguntas e os homens, 7,9. Para concluir e demonstrar o impacto concreto da autopercepção, os estudantes foram convidados, desconhecendo seu desempenho no teste, a participar de uma competição de ciências valendo prêmios. As mulheres foram muito mais propensas a recusar a oportunidade, apenas 49% delas se inscreveu para a competição, em comparação com 71% dos homens. Essa parte do estudo buscou analisar se as mulheres tendem a se beneficiar de certas oportunidades, disse Erlinger. Como em geral elas são menos confiantes em relação à sua capacidade. Acabam sendo menos confiantes quando efetivamente fazem uma tarefa que pode ajudá-las em suas conquistas. Isso, por sua vez, as leva a não querer buscar oportunidades no futuro. Em outras palavras, foi um exemplo concreto das consequências da falta de confiança no mundo real. Os dados confirmam o que no fundo nós já sabemos. Veja outro exemplo: sabemos que a maioria de nós, mulheres, tende a falar menos quando estamos em minoria. Entramos em uma reunião, analisamos a configuração das cadeiras e escolhemos nos sentar no fundo da sala. Em geral não expressamos nossa opinião, achando que ela não deve ser lá grande coisa. E depois?
Ficamos com raiva de nós mesmas quando o colega ao nosso lado impressiona todo mundo dizendo exatamente a mesma coisa que tínhamos pensado. Uma equipe de pesquisadores de Princeton decidiu estudar até que ponto as mulheres se manifestam menos em situações como essa. Homens e mulheres participantes do estudo foram convidados a resolver um problema de orçamento. O estudo constatou que, em alguns casos, as mulheres, quando em minoria, falaram 75% menos que os homens. 8. Será que acreditamos que nossa opinião vale menos que a dos homens? Ou será que achamos que nossa opinião vale, sim, o mesmo que a dos homens, mas não temos coragem de expressá-la? De um jeito ou de outro, nos contentamos com menos do que valemos. O surpreendente é que um homem sozinho numa sala cheia de mulheres tem as mesmas chances de falar do que quando está numa sala cheia de outros homens. É tão frustrante ver que tendemos a nos calar, disse Virginia Shore, curadora, chefe do Gabinete de Arte em Embaixadas do Departamento de Estado norte-americano e uma das maiores especialistas em arte contemporânea internacional. Eu, sem dúvida, me vejo como uma mulher confiante. No meu escritório, sou uma guerreira, e me sinto em casa no mundo da arte. Mas, quando saio para participar das conferências semanais do Departamento de Estado, a situação muda completamente. Os homens estão em maioria. Em geral, uns 30 deles e talvez um punhado de mulheres. Ela pareceu aliviada ao saber que as pesquisas demonstram que ela não é a única a se sentir assim. Brenda Major, uma psicóloga social da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, começou a estudar o problema da autopercepção décadas atrás. 9. No início, quando era uma jovem professora, eu trabalhava muito na questão da diferença entre os sexos e montei um estudo no qual eu perguntava a homens e mulheres como eles achavam que seria seu desempenho numa variedade de tarefas ou testes. Ela descobriu que os homens sistematicamente superestimavam sua capacidade e seu desempenho e que as mulheres subestimavam repetidamente ambos os critérios. O desempenho real não diferia muito entre os sexos em termos de qualidade. É um dos resultados mais consistentes que se pode ter, disse ela sobre o estudo. E até hoje, quando quer dar a seus alunos um exemplo de um estudo cujos resultados são absolutamente previsíveis, ela menciona esse caso. Do outro lado do país, a mesma coisa acontece todo dia na sala de aula de Victoria Brescoe, na Faculdade de Administração da Yale. Estudantes de MBA são orientados especificamente para projetar confiança ao estilo exigido pelo mundo dos negócios. Apesar de ver, pelo desempenho de seus alunos, que todos são extraordinariamente competentes, ela se espanta ao constatar como as mulheres tendem a não acreditar na própria capacidade. Parece que as mulheres acreditam naturalmente que não vão conseguir um emprego de prestígio, então para que se dar ao trabalho de tentar, ela explicou. Ou elas acham que não são competentes na área e nem vão atrás das oportunidades. O que costuma acontecer com as alunas é que elas simplesmente optam por não participar. Elas acabam escolhendo áreas menos competitivas, como recursos humanos ou marketing, e não entram em finanças, bancos de investimento ou carreiras que podem levar a cargos de docência sênior, Brescoe nos contou. Como é o caso de muitas mulheres competentes que entrevistamos, ela própria costumava sofrer dessa síndrome,
até que aprendeu que merecia coisa melhor. Sempre precisei fazer de tudo e um pouco mais para garantir que eu seria muito, mas muito boa em tudo, ela admitiu. Eu só me sentia no mesmo patamar que os outros se tivesse mais artigos em publicações de prestígio que meus colegas homens. Mas, ao mesmo tempo, eu automaticamente presumia que meu trabalho não seria bom o suficiente para uma publicação prestigiosa e que eu não deveria ser tão ambiciosa. E os homens? É interessantíssimo, ela diz rindo, porque os homens entram de cabeça em tudo, simplesmente partindo do pressuposto de que eles são fantásticos e pensando, quem não iria me querer? O que os homens realmente pensam? Basicamente, eles pensam que são incríveis e quem é que não iria me querer? Brescoe tem razão. A maioria dos homens que entrevistamos, além de nossos colegas e amigos, diz que simplesmente passa menos tempo remoendo as possíveis consequências do fracasso. David Rodrigues é vice-presidente de recursos humanos da rede de hotéis Marriott. Há anos ele é nosso guru da administração. Por causa de seu trabalho, David precisa falar muito em público, e ele adora. Quando sobe ao palco, as covinhas do seu rosto amenizam o rigor de seu uniforme corporativo, terno escuro e gravata em cores clássicas. Ele diz que não se deixa mais afetar por qualquer crítica vinda da plateia. Não pensa mais se o que tem a dizer vai agradar os ouvintes e não liga muito quando tropeça em alguma frase. Ele diz a si mesmo que vai arrasar na apresentação, tenta ser espirituoso e procura impressionar os chefes. Eu simplesmente subo lá e faço o meu trabalho, ele contou. O segredo é não pensar demais. E se as coisas dão errado, ele não dá bola. Não fico remoendo as coisas. O passado ficou no passado. Ouvimos isso da maioria dos homens com quem falamos. Mesmo quando não se sentem naturalmente à vontade no palco, eles simplesmente avançam pelos obstáculos sem carregar tanta bagagem. Mas será que os homens duvidam de si mesmos às vezes? É claro. No entanto, eles não ficam remoendo suas dúvidas em detalhes excruciantes e certamente não se deixam impedir por elas como as mulheres. No mínimo, os homens tendem ao excesso de confiança. Ficamos surpresas ao perceber que, na maior parte do tempo, eles são mesmo assim. Eles não estão conscientemente tentando enganar ninguém. A Faculdade de Administração da Columbia chegou a cunhar um termo para isso, é o chamado sincero excesso de confiança. Descobriram que os homens avaliam o próprio desempenho em média 30% melhor do que realmente é. 10 Quando levantamos o tema da falta de confiança em nossas conversas com vários executivos homens que supervisionam mulheres, eles reagirão com uma enorme frustração. Eles acreditam que a falta de confiança é o que basicamente tem impedido as mulheres de avançar, mas preferem não dizer nada, temendo soar machistas. A maioria não se identifica com essa insegurança das mulheres, desconhece o que é isso e não sabe como lidar com a questão. Um advogado sênior nos contou de uma jovem advogada que se destacava em todos os aspectos, só que não se manifestava nas reuniões com os clientes. Segundo ele, faltava confiança à jovem, que acabava não dando conta do recado. No entanto, ele não sabia como falar disso com a colega sem parecer afrontoso.
Ele acabou chegando à conclusão de que a confiança deveria ser formalmente incorporada ao processo de avaliação de desempenho, por ser um aspecto tão importante do trabalho. David Rodrigues concorda que a confiança, manifesta ou não, até nas suas formas mais sutis, pode significar o sucesso ou o fracasso de uma pessoa no trabalho. Entre as mulheres de alto escalão com quem trabalha, ele não vê uma falta de confiança patente, porque as executivas seniors de sua organização são muito seguras da própria capacidade. No entanto, às vezes ele percebe algo que chama de hesitação. As mulheres têm mais chances de hesitar em momentos importantes, ele observou. Acho que isso acontece porque muitas vezes elas não sabem exatamente quais critérios vão ser usados para avaliar seu comportamento. E elas têm medo de errar. Depois eu pergunto, o que aconteceu naquele momento da apresentação? Parecia que elas estavam diante de uma encruzilhada. Elas respondem, eu não tinha ideia do que a plateia estava pensando, como eles estavam reagindo. Não sabia se devia ir para um lado ou para o outro. Hesitação. Trata-se, talvez, de medo do fracasso. Ou puro perfeccionismo. Talvez seja o resultado de hábitos formados ao longo de décadas sendo a melhor aluna da classe. É também um pressentimento, em geral preciso, segundo Rodrigues, de que as mulheres de fato estão sendo julgadas de acordo com parâmetros confusos e mutáveis. Ou pode ser o cérebro feminino em ação, avaliando criteriosamente as emoções dos ouvintes. Quaisquer que sejam as causas, a hesitação tem consequências. Rodrigues diz que ela pode decidir se as suas ideias serão adotadas ou não, ou até se você será promovida ou não. O fardo de ser mulher é tão pesado que nosso desempenho automaticamente piora só de perguntar em nosso sexo antes de um teste de matemática. Nós duas ficamos pasmas com os resultados de um experimento em particular. Para investigar o impacto da ameaça dos estereótipos, como o fenômeno é conhecido, a Universidade Harvard deu a um grupo de 46 universitárias de ascendência asiática extremamente talentosas um questionário, de um conjunto de 3, sendo que cada um foi elaborado para ressaltar diferentes estereótipos. Um desses questionários enfatizava o estereótipo de que os asiáticos são bons em matemática, o segundo enfatizava o estereótipo de que as mulheres são ruins em matemática e o terceiro questionário, administrado para o grupo de controle, era neutro, não enfatizava nenhum desses estereótipos. Depois de responder o questionário, as mulheres foram convidadas a fazer um complicado teste de matemática. As que foram lembradas de sua herança asiática responderam corretamente a 54% das questões. As participantes do grupo de controle deram, em média, 49% das respostas corretas. Já as mulheres que foram lembradas de seu gênero acertaram a menor porcentagem das respostas, 43%. Nem precisamos ler alguns parágrafos sobre como as mulheres são ruins em matemática para nos estereotipar e nos colocar em desvantagem em situações mais concretas. A Hewlett Packard fez um estudo para descobrir como promover mais mulheres para a alta gestão. 12 Os números dizem tudo, os autores descobriram que as mulheres que trabalham na HP só se candidatavam para as promoções quando acreditavam que atendiam 100% das qualificações necessárias para o cargo.
Os homens se candidatavam despreocupadamente mesmo quando achavam que podiam satisfazer apenas 60% dos requisitos para o cargo. Em outras palavras, nós, mulheres, basicamente só nos sentimos confiantes quando somos perfeitas. Ou quase perfeitas. Homens insuficientemente qualificados e despreparados não pensam duas vezes antes de mergulhar de cabeça. Muitas mulheres mais do que qualificadas ou preparadas continuam se segurando. E a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à confiança é mais um parâmetro para refletirmos sobre as razões pelas quais as mulheres não fazem acontecer. Mesmo quando estamos preparadas para encarar todos os contratempos pessoais que acompanham metas ousadas, mesmo quando temos muita ambição, nós duvidamos de nós mesmas. Um segredo ainda pior: essas máculas de dúvida que ocultamos, e às vezes até cultivamos, precisam ser dominadas. A confiança não é mais um espetáculo secundário, é o evento principal. Gostaríamos de acreditar que o trabalho duro, nos concentrando em todos os detalhes e fazendo tudo à perfeição, leva naturalmente ao sucesso profissional. Ou que o excesso de confiança acaba gerando resultados desastrosos. Na verdade, quando se tem confiança em excesso, com frequência o que acontece é o contrário. Cameron Anderson, psicólogo da Faculdade de Administração da Universidade da Califórnia, em Berkeley, dedicou sua carreira a estudar o excesso de confiança. Em 2009, ele decidiu fazer testes para comparar o valor relativo da confiança e da competência. 13 Anderson teve uma ideia original. Ele deu a um grupo de 242 estudantes uma lista de nomes e eventos históricos e pediu que eles marcassem os que conheciam. Entre os nomes, ele incluiu alguns impasters bem disfarçados. Estava lá uma tal de Rainha Sheddak, bem como um senhor Galileu Lovano e um evento apelidado de A Última Batalha de Murphy. Anderson encontrou uma relação entre o número de impasters marcados por um estudante e até que ponto esse aluno era excessivamente confiante. O simples fato de esses estudantes terem marcado impasters em vez de simplesmente deixarem de inserir as respostas mostrava que eles não apenas eram menos capazes, como também acreditavam que sabiam mais do que de fato sabiam. No final do semestre, Anderson conduziu um levantamento com o grupo. Os estudantes que haviam marcado o maior número de impasters tinham atingido o mais elevado status social, que Anderson define como o respeito, a proeminência e a influência de uma pessoa aos olhos dos outros. Traduzindo esses resultados para o ambiente de trabalho, segundo ele, um status mais elevado significa que você é mais admirado, recebe mais atenção e tem mais influência nas discussões e decisões da organização. Assim, apesar de eles serem os estudantes menos competentes, acabaram sendo os mais respeitados e influentes aos olhos dos colegas. As constatações do estudo derrubam a maioria das suposições e, em alguns aspectos, são desanimadoras. Será que a confiança é mais importante que a competência? Recusamos-nos a acreditar nos resultados e pressionamos Anderson a apresentar teorias alternativas. No fundo sabíamos, contudo, que por anos tínhamos observado aquele mesmo fenômeno. Em qualquer organização, desde a sala da diretoria até a associação de pais e mestres, algumas pessoas tendem a ser mais admiradas e a receber mais atenção que outras.
São elas que conduzem a discussão nas reuniões e em geral ditam o resultado. As ideias dessas pessoas são levadas aos superiores. Não são necessariamente os mais competentes da sala, mas são os mais confiantes. Mais preocupante para as mulheres que acham que a competência é a chave do sucesso é a insistência de Anderson de que a capacidade não faz muita diferença. Quando as pessoas são confiantes, quando acham que são boas em algo, independentemente de serem mesmo boas, elas exibem uma série de comportamentos não verbais e verbais, explicou Anderson. Ele mencionou a linguagem corporal expansiva, um tom de voz mais grave, em oposição a agudo, e uma tendência a falar logo, com tranquilidade e descontração. Essas pessoas fazem coisas que deixam transparecer muita confiança aos olhos dos outros. Ele acrescentou: se elas são capazes ou não, é quase irrelevante. É a confiança que faz a diferença. Talvez não percebamos, mas todos nós damos um peso excessivo à confiança e respeitamos as pessoas que projetam essa qualidade. Anderson está convencido de que isso explica por que as pessoas menos competentes não raro são promovidas, deixando os colegas mais capazes para trás. É exasperante, mas essa falta de competência não necessariamente traz consequências negativas. Isso explica muito da dinâmica típica do ensino médio. Para os alunos de Anderson, a confiança sem competência não teve efeitos negativos. Pessoas confiantes eram simplesmente admiradas pelo restante do grupo e recompensadas com um status social elevado. As pessoas mais confiantes eram consideradas as mais queridas do grupo, disse ele. O excesso de confiança não era visto como narcisismo. Esse é um ponto importantíssimo. O excesso de confiança também pode ser visto como arrogância ou petulância, mas Anderson acha que a razão pela qual os alunos mais confiantes não se indispunham com os outros é que eles, como aqueles estudantes da Faculdade de Administração da Columbia, não fingiam ser confiantes. Eles realmente acreditavam que eram bons, e as pessoas notavam essa confiança. Já a falsa confiança, ele nos contou, não é tão eficaz, porque ela deixa transparecer os sinais. Por mais que as pessoas se vangloriem, detectamos quando elas, no fundo, não acreditam ser capazes, por causa de um olhar que se desvia, do tom de voz agudo e de outros sinais involuntários. Nem sempre somos conscientes disso, mas a maioria de nós tem um excelente detector de mentiras e somos capazes de ver a falsa confiança de longe. Nós duas perguntamos, talvez com uma pontada de vingança, se Anderson acredita que as pessoas superconfiantes apenas são incompetentes. Será que elas sabem que são mais confiantes que capazes? Essas pessoas podem, de fato, ser menos inteligentes, ele admitiu, mas também observou que, em seus estudos, ele se concentra em um grau relativamente modesto de excesso de confiança. Até um piloto popular entre os colegas precisa ser capaz de pousar um avião. Se a diferença entre a confiança e a competência for muito grande, o excesso da primeira passa a ser uma fraqueza e uma desvantagem. No entanto, a maioria das mulheres não precisa se preocupar com isso. Quando superamos a sensação de que os estudos de Anderson sugerem um mundo profundamente injusto, enxergamos uma lição interessante a ser aprendida: as mulheres passaram décadas interpretando de maneira equivocada uma importante lei.
Da selva profissional. Ter talento não é só uma questão de competência, a confiança faz parte do talento. É preciso ser confiante para fazer bem o seu trabalho. Chegando ao zen da questão, quando não somos confiantes, não alcançamos o sucesso que deveríamos. Não conseguimos nem imaginar o trabalho que poderíamos estar fazendo, as alturas que poderíamos alcançar ou a satisfação que poderíamos ter. Acabamos não tendo condições de contribuir plenamente para um sistema que precisa muito de uma liderança feminina. A confiança, no entanto, proporciona muito mais que isso. Ela tende a ser injustamente rotulada como uma qualidade ostentosa, limitada à competição e ao sucesso superficial. Mas descobrimos que o impacto da confiança pode ser muito mais amplo. Estudiosos têm considerado essa qualidade como um elemento essencial do bem-estar interior e da felicidade, uma necessidade para se ter uma vida plena. Sem ela, não é possível atingir o fluxo, o estado quase eufórico descrito pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi como sendo a concentração perfeita, o alinhamento das habilidades com a tarefa a ser realizada. 14. Entrar no fluxo é como estar na zona atlética. É um estado de maestria impossível de atingir sem confiança. Um centro de meditação budista nos proporcionou uma bem-vinda calma depois das explorações ruidosas e agitadas em quadras esportivas, academias militares e salas de aula. Queríamos ter uma ideia melhor de como a confiança pode nos afetar como seres humanos, como animais sociais, fora do contexto de vencer jogos e ganhar pontos com o chefe, e esperávamos encontrar alguns insights em um contexto mais espiritual. Sharon Salzberg, amiga de uma amiga e uma proeminente conhecedora do budismo, autora de uma série de best-sellers como A Real Felicidade, estava em Washington para conduzir uma sessão de meditação. Nós a encontramos no último andar de um prédio de 5 andares sem elevador, numa sala com paredes forradas de painéis de madeira que irradiava calor e luz, falando sobre as virtudes da equanimidade. Uns 35 estudantes que pareciam muito centrados lotavam a sala, e rapidamente nos inspiramos a deixar nossas perguntas cabeludas de lado por uma hora e nos fazer de mortas. Quando Salzberg começou a falar sobre o tema da confiança, ela disse uma coisa que nos deu uma luz. Acho que a confiança é o jeito como recebemos as nossas circunstâncias, sejam elas magníficas e maravilhosas ou dificílimas e espinhosas, ela sugeriu, com um sorriso tranquilo. É quase como um envolvimento interessado, quando não estamos nos refreando. Não somos fragmentados. Não somos divididos. Apenas estamos nos aproximando do que acontece. Isso tem uma certa energia. Acho que é a confiança. E a confiança sem dúvida faz parte da realização humana. Pensar a confiança como uma energia elementar, fundamental, nos cativou. Era uma noção original, mas fazia muito sentido. Percebemos que estávamos começando a reunir algumas descrições relacionadas, ainda que diferentes, pureza de ação, envolvimento interessado, energia. Todas essas descrições pareciam nos conduzir a uma questão bastante básica. Básica, afinal, o que é exatamente confiança? Antes de passarmos mais tempo tentando pegá-la em ação, procurando suas origens ou descobrindo por que as mulheres carecem tanto dessa qualidade, achamos que seria melhor dar uma definição formal à confiança. Notas 1.
Ver, http://elaineuschel.com/biography. 2. Profile, Dominique Strauss, Can, BBC News Europe, 10/10. 2012, disponível em http://www.bbc.co.uk/news/world, Europe, 13405268, Strauss, Can resigns from IMF, lawyers. Theosic Bailon Rape Charges, ABC News, World News, 19 de maio 2011, disponível em http://abcnews.go.com/us/Dominique, Strauss, Can, resigns, lawyers, return, court, seeking/story. ID igual 13636051. 3. FLYNN, Gil, Eat, Catherine, Holt, Mary Davis. Furioso Women Stand Their Careers Unintentionally, Harvard Business Review, N.